boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, é dia de Evangelho no Lar, né? É o dia da palestra do Esperança. Se nós tivéssemos com as atividades presenciais ativas, nós estaríamos lá no Esperança, mas como a gente ainda está com as atividades suspensas, estamos aqui no Instagram para mais uma live de Evangelho. Então, vou dar os recados, lembrando a todos que nós ainda estamos com as atividades suspensas na casa. Nós estamos somente com o Evangelho aos sábados, em novo horário, acontecendo lá no Esperança, né? Boa noite, seu Wilson, boa noite, Tati. Acontecendo presencial, por enquanto, com os trabalhadores. A partir do mês de outubro, vai acontecer com os frequentadores também, vai acontecer de forma diferente. Nós ainda estamos em pandemia, nós ainda estamos em isolamento ainda, né? Nós ainda estamos com distanciamento social, então a gente vai voltar de uma forma diferente. Então, a partir da semana que vem a gente vai orientar como vai funcionar. É número limitado de pessoas, vai ter que ser feita inscrição. Então, por enquanto, essa semana a gente ainda está somente com os trabalhadores aos sábados. Vamos também estar no novo horário, no sábado às 9 da manhã, e às quintas-feiras, por enquanto, a gente vai continuar aqui pelo Instagram. A gente ainda não vai abrir a casa de quinta-feira, tá? Então, nós temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno ocorre também online, né? Então, é só deixar o número, entre em contato com a gente através do WhatsApp do Esperança. Deixa uma mensagem que um dos nossos atendentes vai entrar em contato com você. Nós sabemos que estamos vivendo momentos desafiantes. E o atendimento fraterno é um momento para a gente conversar um pouquinho, para esclarecer algumas dúvidas à luz da doutrina espírita. Muitas vezes nós sabemos que temos que conversar, mas não sabemos com quem conversar, né? Então, esse é um momento que o Esperança separa para conversar um pouquinho com vocês. Então, nosso telefone é 96327-3578. 96327-3578. É só deixar uma mensagem que um dos nossos atendentes vai ligar para você. Ele sempre ocorre às quintas-feiras, das 19 às 20 e aos sábados, das 8h30 até as 9h30 da manhã. Então, é só deixar o recado que a gente entra em contato. Outra coisa que eu queria falar também, que sábado, agora, depois de amanhã, nós estaremos lá no Esperança, das 10 ao meio-dia, com mais um drive-thru. É o 15º drive-thru desde quando a gente começou a fazer, né? Para arrecadar alimentos para a montagem das cestas básicas. No próximo domingo é dia de entrega de cesta. Então, a gente vai estar lá no sábado para receber sua doação. Então, se você tiver 1 quilo de arroz, 1 de feijão, aquilo que está sobrando lá na sua despensa, desde que esteja no prazo de validade, leve para a gente montar a cesta básica para as famílias. O Projeto Florescer, ele atende entre 130 e 150 famílias, né? E é um projeto que trabalha, que é feito só com doações. Então, através das doações que chegam na nossa casa, que pode ser lá pelo drive-thru, ou então por depósito em conta do Esperança, que nós compramos a cesta básica através dos depósitos ou do Pix, nós também retiramos as cestas básicas lá na Nossa Mama. Então, se você quiser comprar direto lá na Nossa Mama, é só comprar, falar que é do Esperança, que a gente retira lá. Você não precisa se preocupar em retirar, nós mesmos fazemos a retirada. Então, a gente tem equipe, né, das cestas básicas, que é o Hernani, o Cleiton, o Alisson e eu. A gente vai se organizando para arrecadar esses alimentos. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece imensamente. Pode também compartilhar esse vídeo, né, com quem você conhece, para de alguma forma nos ajudar a que mais pessoas recebam o Evangelho, né, mais pessoas conheçam o nosso projeto, e assim que a gente possa atender todos aqueles que chegam à nossa casa. Então, os recados de hoje são esses. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar.
Eu acho que não. Vamos esperar um pouquinho que a Adriana já deve estar chegando. O evangelho de hoje a gente vai falar... Ah, ela acabou de chegar. O evangelho de hoje a gente vai falar sobre prevenção do suicídio. Interessante. Então, essa tempestade vai passar, que é o tema de hoje, né? Deixa eu ver se a Adriana entra. Peraí. Fiz bobagem aqui. Oh, meu Deus do céu! Calma. Cadê? Achou. Fiz bobagem. Oh, meu Deus do céu! Tecnologia terrível, né? Não me acostumei ainda. Tomo cada susto. Não, cada entrada na live é um tchan, é um susto. Como Entrada principal, né? Cadê a pessoa? Mas que bom que você está aqui, Dri. Ai, Dri, é tão bom dividir esse tempo com você, você sabe disso, né? Eu tô suspeita. Não, eu também gosto. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tô ouvindo sim. Você também tá me ouvindo? Também tô ouvindo bem. Vocês em casa estão ouvindo bem? Manda um joinha pra gente, né, Dri? Pra ver se tá tudo bem. É, isso aí. Dri, seja muito bem-vinda. É muito bom estar com você aqui. Eu já dei os recados e falei assim, já? Falei assim, deixa eu acelerar o processo, porque o tema de hoje é um tema tão bom e eu não gosto de falar muita coisa, você também não gosta de falar muita coisa, né, Dri? Então, Não, precisa botar um freiozinho na língua. eu falei assim, deixa eu acelerar, porque daí quando a Adri chegar, eu não ocupo muito tempo. Isso mesmo. Ah, para colocar aí que estão ouvindo bem a gente, Dri. Que bom, que bom. Então vamos começar? Dri, você quer fazer a prece inicial ou a prece final? Eu faço inicial. Faz a Posso inicial? fazer. Tá bom. Você faz a inicial e eu faço a final. Combinado. Então, vamos lá. Vamos. Então, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para este encontro de amor, de fraternidade. Convidamos a equipe espiritual a nos amparar, a nos acolher, que corações aflitos possam encontrar em nosso espaço a oportunidade de refletir sobre os temas do Evangelho, de encontrar o seu consolo, fortalecer a sua fé e a sua esperança. Que sejamos aqui amparados pela equipe dos Servos de Maria, que sejamos abençoados pela presença da espiritualidade maior e que possamos, neste encontro, dividir o amor, a paz, a harmonia e a fraternidade tão necessários nestes dias atuais. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Dri, teminha bom, né, que passaram pra gente. Né? Tá tendo tempestade aí por aí? Olha, Tá sempre tem. Vou te dizer que é assim, cada instante é uma tempestade que chega, né? E como estamos vivendo, cada um sabe da sua própria tempestade e o quanto que é difícil estar nesse olho do furacão, né? Como se eu estivesse numa areia movediça, né? E nos nossos problemas, né? E nós estamos assim vivendo momentos difíceis, né? Uma situação cada vez mais de aparência tormentosa, né? Mas será que a tempestade passa? Acho que passa. Toda tempestade passa, né? O duro é quando a gente está na tempestade, porque quando a tempestade passa, maravilha, mas enquanto a gente. Um minuto na calmaria é uma delícia, é legal, mas um minuto na tempestade parece que é uma vida sem fim, né? Um momento assim interminável. É muito difícil, não é fácil mesmo, requer bastante esforço nosso, bastante persistência, né?
Mas acontece que a nossa vida, né, não é assim, a gente não vem aqui a passeio, né? A gente não vem aqui para passar férias no planeta, né? A vida é feita de desafios, não é isso? E como aparecem desafios, né? Agora, normalmente, né, esses desafios, eles acontecem para que a gente aprenda a lidar com esses problemas, para que a gente aprenda a fazer diferente, adquirir experiências, né, com esses temas que a vida apresenta para a gente, né? O problema é que às vezes a gente fica meio que sem muito rumo, né? E a gente se pergunta, o que será que eu fiz para merecer isso, né? A gente fala assim, o que será que está acontecendo comigo, né? É, pode até ser que a raiz dos nossos problemas seja algo errado que a gente fez em vidas passadas, né? Muito comum, muito provável. Mas também tem aquilo que a gente também não está fazendo legal aqui, né? E aí, né? Se eles estão na nossa vida, né? Tem um significado apenas. A gente precisa aprender a lidar com eles, né? Mas ninguém tem o destino de sofrimento, como diz o Joana de Ângeles, né? Ninguém tem o destino de sofrer. É, o sofrimento, né? Ele é uma consequência de algo que não foi adequado, algo que a gente fez errado e que a gente precisa, fez fora das leis de Deus, né? Amor, justiça, caridade. Quantas vezes nós erramos tentando acertar? Ninguém está julgando ninguém porque errou, né? Às vezes a gente erra tentando acertar, porque é aquilo que a gente acha que vai dar certo, né? E às vezes a gente foge um pouquinho da lei divina, porque às vezes porque nós não estamos ainda com aquela vivência, com aquilo concreto, né, dentro de nós, né? Eu preciso então passar por experiências para aprender a fazer diferente do que eu estou fazendo. Porque se eu estou fazendo assim, está errando e eu estou sofrendo, eu tenho que aprender a fazer diferente, né? E a gente vai precisar vivenciar experiências semelhantes, às vezes de grandes dificuldades, para fazer com que a gente reflita melhor nas nossas escolhas, não é? E isso a gente traz de bagagem, não é mais? Mas aí a gente chega, a gente cai no mundo, e aí o mundo ao redor, a gente convive com um monte de espíritos imortais encarnados, desencarnados, mas os encarnados, vamos levar em consideração os encarnados. Cada um com seu problema, cada um com seu jeito de entender a vida, de encarar, não é? E aí fica uma salada, né? Uma confusão, né? Porque a gente tem que lidar com os nossos problemas e lidar com os problemas dos outros também. Porque a convivência ela é importante para que a gente se ajude mutuamente, né? Para que a gente aprenda com o outro, para que a gente ajude o outro também a evoluir. Né? A lei de sociedade na nossa vida, ela é feita para que a gente possa, né, compartilhar, né, os momentos e crescer juntos, né? Mas aí o que, que a gente cai num mundo que atualmente, né, considera o que como padrão de sucesso? O que é padrão de sucesso? Beleza, dinheiro, status. Ter, ter e aparentar, não é isso? É isso que o mundo moderno mostra para nós. Então, eu quero ter as coisas e não basta só ter, não basta eu ter aquele imóvel, aquele bem material, eu tenho que ter aquele corpo perfeito, o homem tem que ser o pegador, a mulher tem que ser a mulher fatal, a mulher assim bem-sucedida, né? Então, e a gente não basta só isso, a gente tem que ostentar, a gente além de ter, tem que mostrar para o mundo que a gente, né, provar que a gente é bem-sucedido, porque isso é o que está hoje em dia, né, em evidência, né? A gente abre as redes sociais, a gente vê muitas pessoas colocando, né? Hoje eu tô com aquele celular novo, eu fiz isso, eu comprei isso, eu mostrei, tá mostrando, ostentando coisa. Às vezes a pessoa não tem nada. Ela montou um cenário, um pedacinho da casa dela, da casa pode estar às vezes um reboco, e a pessoa colocou um pedacinho da casa que está um pouquinho melhor, né? E mostra e passa como uma felicidade, uma ostentação de coisas que às vezes é irreal.
E a gente Dri, se ilude com isso, né? Não é Dri, verdade? eu já vi gente tirando foto em carro no estacionamento que a pessoa nem conhece, tirando foto como se o carro fosse dela, né? E daí chega o dono e fala assim, o que você tá fazendo? Nada, 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 nada. Mas para ostentar, Na porta da minha casa, na porta da minha casa aqui tem um jardim bem grande, assim, né? E todo dia vem dois rapazinhos, acho que deve ter uns 16, 15, 16 anos, não sei. Eles vêm gravar TikTok na porta da minha casa, eles vêm gravar, eles vêm vir tirar selfie, entendeu? Assim, não tem nada, não ligo, mas são coisas assim que. Quais são os valores, né, que a gente está querendo mostrar, né? Porque a vida passa para nós a ter urgências. A gente precisa ter tudo que a modernidade mostra, tudo de melhor que a modernidade pode ter, e tem que ser assim para ontem. Então eu comprei o meu celular novo, meu iPhone, nem sei que número que tá agora, né? Super moderno, em 20 parcelas, né? Faz 4 meses, estou na quarta parcela ainda. E aí já saiu um iPhone melhor, já saiu um modelo novo agora. E agora eu já estou frustrada com o que eu tenho, porque eu preciso ter aquele novo tem um recurso que eu preciso. Aquele meu que eu lutei tanto, né? Que não foi fácil conquistar, que eu precisava, porque tinha um recurso que ia me dar, eu já não me serve mais. Nós estamos frustrados, né? A gente está frustrado em pouco tempo com as coisas que temos. Nós não conseguimos reter nada, não conseguimos reter essa satisfação das coisas que a gente conquista. E não conseguimos ter nem gratidão por nada. A vida está fazendo com que a gente se distraia, né? Nessas aparências. Nós não temos condições de acompanhar a velocidade disso. E por não ter essa condição, a frustração é muito maior do que a gratidão, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis. e eu acho assim que eu gosto muito da rede social, assim, né? Ela possibilita muitas coisas, né? Eu gosto muito, mas a gente sabe utilizar, porque aqui a gente só vê felicidade, né? A gente não vê ninguém triste. Até mesmo na perda, a pessoa tá sorrindo porque tem que ser forte, né? Porque tem. Eu não vou vivenciar a frustração aqui, né? Para não ser fraco. Então, essa cobrança é muito doída, né? Porque a gente deixa de ser humano e a gente vira uma máquina, né? Quem não tem sentimentos? E uma felicidade com padrões tão absurdamente altos, inatingíveis, né? Que quando você está conseguindo alguma coisinha, você já se frustrou porque já passou, já é uma coisa a mais. Então a gente está realmente distraído, a gente está envolvido com esse mundo tão rápido que a gente está perdendo a nossa própria essência. Então, quais são os valores que nós estamos buscando nesse mundo atual? O que tem sido de prioritário para nós? Não é? Em base de que alicerce nós estamos construindo a nossa vida? Onde estão os princípios da nossa vida? Né? Tá no poder, conquistar as coisas, dificuldade de lidar com as nossas próprias dúvidas a respeito de quem nós somos mesmo. Nós colocamos uma maquiagem, nós colocamos um disfarce e a gente aparenta ser uma pessoa que a gente não é. Porque a gente precisa viver bem, se adequar a esse mundo. E esse mundo está muito rápido. E a gente deixa de olhar para os nossos próprios potenciais, para quem nós realmente somos, né? E ficamos aí à mercê dessa vida corrida e dessas exigências, né? E frustrado, porque a gente não está conseguindo acompanhar. Nós estamos nos frustrando por viver. Então, um desafio que foi colocado para que nós, nesta vida, como um planejamento, para que a gente aprenda a fazer diferente e não errar mais, né? Nós não estamos olhando para esses desafios, nós estamos correndo atrás das aparências, nós estamos correndo atrás do que a sociedade chama de felicidade. Mesmo assim, como se os fins justificassem os meios para se dar bem, né? E as cobranças imensas. E aí a gente junta todo esse cenário, né? Então a gente vem
com essa questão desse planejamento reencarnatório. Nós vamos ter que, alguns desafios nós vamos ter que cumprir para aprender. Graças a Deus que não são todos de uma vez, senão com poucos a gente já faz uma lambança, com muitos a gente, né, estava perdido mesmo, né? Aí junta essas cobranças da sociedade capitalista moderna, que coloca como a felicidade o ter, o aparentar, o ostentar. Junta tudo isso com a personalidade de cada um, como cada um reage e interage com o mundo. Porque existem pessoas que são extremamente introvertidas, são tímidas, são voltadas para dentro. São pessoas que às vezes não conseguem se relacionar muito bem com outros. É aquela situação da pessoa chega numa festa, né? E ela não interage, ela fica lá no canto, na dela, porque ela não consegue, é dela essa introversão. Ela tem dificuldade, às vezes, de se colocar no mundo, de defender as suas posições, né? Elas são pessoas voltadas mais para dentro delas, elas se fecham, né? Se fecham no seu mundo lá e às vezes são considerados até antissociais, os nerds, né? Aqueles tímidos, os bobos, né? Aqueles que não, né? Ah, é bobão, né? Não, é muito paradão. É o tipo da pessoa. Outras pessoas são extremamente extrovertidas, né? Vão para o mundo mesmo, né? Então aí não consegue, nessa pandemia, ficar em casa, um extrovertido está uma tortura, né? Se a pessoa ficar entre quatro paredes com ela mesma, é torturante, ela quer sair, ela quer ver gente, ela quer interagir, não é? Da mesma forma que de uma certa forma é bom esse relacionamento, ela se relaciona bem com os outros, mas às vezes com ela mesma, ela não consegue olhar para ela, se analisar, o que o introvertido faz só com ele, né? E às vezes nem por isso se analisa de uma forma coerente, de uma forma real, né? O extrovertido, ele foge de si mesmo, ele quer ir para o mundo, né? Ele não quer nem saber de ficar refletindo, meditando e não nem pensar, né? Meditar é um ato assim difícil para um extrovertido, né? Penoso, né? Pessoas que são mais impulsivas, tem pessoas que são mais assim arrojadas, agressivas, né? Então é aquelas pessoas assim que agem, depois elas pensam o que elas fizeram, elas vão pelo impulso, né? Então tudo isso, mistura tudo isso num balaio, né? E tudo isso vai interferir no modo da pessoa reagir quando vem uma crise financeira, quando vem um amor não correspondido, uma desilusão amorosa, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, ou que a gente considerava assim, essencial na nossa vida, né? As pessoas têm dificuldade, às vezes, de se assumir quem são mesmo, né? Perante uma sociedade tão rígida, né? Para aceitar as diferenças, a pessoa não consegue se colocar no mundo. Então, como que isso... Olha como são forças, um monte de forças, né, interagindo, e a gente tem que dar conta. E a gente tentando seguir um caminho, né? É muito fácil a gente escolher errado, né? Se a gente não estiver bem vigilante. Porque são múltiplos fatores. Então não dá para julgar uma pessoa pelos atos dela. São tantas coisas interagindo, não é? E aí, como que a gente pode ter calma para resolver os nossos problemas da vida? Parece que tudo vai se tornar muito maior, não é? E aí vem aquela necessidade, quando o problema acontece, tudo isso está interagindo, e você está lá no olho do furacão, no meio do problema, a gente quer tirar isso da nossa frente assim, ó, para ontem, não é? A gente quer que isso saia rápido. Não dá para... tá muito doloroso isso, né? E isso é uma fórmula muito perigosa. Primeiro, desespero por você não ter as suas necessidades psicológicas básicas atendidas, né? Eu não consigo agradar, eu não consigo ser quem eu sou, de fato. Eu tenho que ser uma mentira para que a sociedade não fique em cima de mim. Eu não tenho aquilo que eu considero a minha razão da felicidade,
seja uma pessoa que eu quero ter ao meu lado, seja um bem, uma posse. Eu fiz coisas erradas e agora eu fico com uma consciência de culpa. Então eu acho que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço uma segunda chance, né? Fico me culpando. Esse desespero, mais aquela sensação de que alguém apagou a luz do fim do túnel, né? Que não há esperança, não tem saída. Onde que está a saída para tudo isso? Porque eu preciso achar isso muito rápido. Eu quero resolver rápido aquilo que está me machucando. E aí junta tudo isso, e dependendo de como eu me porto na vida, como eu enxergo a vida, como eu reajo, se eu estou mais voltado para dentro, se eu estou mais extrovertido, como eu sou mais impulsivo, como eu reajo diante dos problemas, isso vai se tornando um sofrimento sem precedentes, sem medida, não é? E é nessa hora que passa pela mente, e já passou pela mente de, assim, a maior parte das pessoas. De todo mundo, A Dri. ideia, eu acho que de todo mundo, tá? Eu falo de todo mundo, é muito geral, né? Mas eu acho que isso já passou pela ideia da maioria das pessoas, vai, tá? De que morrer pode ser uma solução. Se eu sumisse, das coisas teriam fim. Seria fácil resolver. Se Eu eu sumo, pudesse viajar para outro lugar, se eu pudesse ser abduzida, né, por é, uma nave espacial, mas ir para um planetinha bom, não para ir quebrar coco num planeta inferior, né, para ir para um planetinha melhor, né? Essa esperança, né? Mas a ideia, essa ideia, né, de que sumir pode ser a solução para acabar com todos os problemas, né? Ela passa assim a ser muito perigosa, né? Nossa, ela assusta a gente logo de início, né? Ela fala assim, nossa, nós pensamos, imagina, não posso nem pensar nisso, que é isso, né? Como que isso pôde passar pela minha cabeça, né? Só que com o tempo passando, o problema, o sofrimento aumentando, o problema está lá, a necessidade de urgência para resolver continua lá, né? Ainda não acenderam a luz do fim do túnel, né? Essa ideia de sair de cena começa a parecer uma solução até que para se pensar, uma solução viável. A cada 40 segundos no mundo, alguém acredita que não tem mais solução para os seus problemas, que morrer é a alternativa e concretiza isso. Só que não é algo que a pessoa decide de uma hora para outra. Quando a gente chega para nós uma notícia de que alguém se suicidou, né, nós vamos pensar assim, nossa, não deu tempo de ela refletir, pensar, foi algo assim rápido, de fato, né, comportamentos impulsivos, ou até mesmo estimulados pelo uso de álcool e algumas drogas, podem dar essa impulsividade que a pessoa precisa para tomar a decisão e cometer o suicídio, né? Mas a pessoa que aceita a sugestão de suicídio, né? Ela já estava com alguma questão remoendo lá dentro a sua alma. Ela já estava pensando nessa possibilidade. Quando a notícia chega, é um choque. Como que a gente não percebeu? Eu podia ter evitado, não é? Acontece que ninguém pode entrar na cabeça do outro e saber o que o outro vai fazer. Ninguém pode prever quando uma pessoa vai se suicidar ou que ela vai se suicidar naquele momento daquela forma. Isso é algo que só ela pode evitar. Só o suicida pode evitar o suicídio. Ninguém mais pode. Mas a gente pode perceber sinais de mudança de comportamento, de que algo não vai bem. Mesmo que a pessoa esteja ostentando um sorriso no rosto, às vezes a gente sente, um bom observador, né? Um observador cuidadoso pode perceber que o seu colega de trabalho anda um pouquinho diferente, anda falando umas coisas, anda postando umas coisas na rede social, que pode ser um sinal de alerta, pode não ser nada, mas é algo para ligar uma anteninha. E qualquer um que perceba essas mudanças pode se dispor a ajudar, pode oferecer uma ajuda.
um apoio, não é? Mas também você precisa saber como oferecer essa ajuda, que tipo de ajuda a gente vai oferecer. Porque se você vai sentar do lado da pessoa e ficar lá dizendo, mas ó, não, né? Como que você pode pensar nisso? Imagina, isso é uma bobagem, né? É Você falta está de Deus. Você tem que ver ir para Deus, né? É frescura. você não está ajudando, você está agindo com preconceito, você está julgando a pessoa. E ninguém sabe os caminhos que ela percorreu, porque todos aqueles fatores estão interagindo. O jeito que ela entende o mundo, o planejamento encarnatório dela, coisas que ela já tem do passado, como a vida foi se apresentando desde a infância dela, coisas que às vezes estão guardadas lá desde a infância. A gente não pode julgar, e às vezes nem ela sabe, às vezes, o que está desencadeando tudo isso, não é? O que é importante a gente entender que a ideia de suicídio é uma construção de um pensamento, não é algo assim de imediato que você resolve. Hoje as coisas não deram certo, então vou me suicidar porque parece uma boa solução. Não é assim. Nós temos o instinto de preservar a nossa vida. A gente não quer morrer. A gente quer que a dor, o problema saia de cena, né? Só que quando a gente não consegue que isso aconteça da forma rápida que a gente quer, porque a gente quer isso rápido para poder parar de doer e tentar ser feliz, né? A gente acaba se confundindo, né? Com aquilo que a gente quer é realmente eliminar da nossa vida. Então, essa construção de pensamento vai passar pelo desespero, pela falta de esperança e pela impulsividade. Chegar a concretizar, né, o suicídio é um ato pensado e extremamente doloroso. Para cada uma pessoa que se suicida, Márcia, pelo menos 20 pessoas já estão tentando. E para cada uma que está tentando, ao menos outras 20 já começaram a pensar nessa possibilidade. Tamanho é o sofrimento que esse planeta está passando. Dri, e assim, a gente está falando de números, né? Você está falando de números de pessoas, por exemplo, a cada 40 segundos um suicídio, mas são suicídios que foram. A gente. Como eu posso usar a palavra? Suicídio que foi declarado como suicídio, né? Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu um suicídio contra ela mesma em alguma função que a gente sabe que foi um caso de suicídio, mas quantos suicídios existem involuntários, né? Em acidentes que ocorrem, com uso de substâncias, né? E que acabam acontecendo sem a gente saber que ali foi um suicídio. Uma pessoa que bebeu e saiu em alta velocidade, e a gente fala foi um acidente de carro. Mas às vezes não foi um acidente de carro, mas a gente não tem como saber. Então esse número é muito maior, né? Porque às vezes chega a ser vergonhoso, porque é vergonhoso para a pessoa que está num sofrimento tão grande. E para a família assim também, né? Assim como ela quer mostrar ao mundo que ela é bem sucedida, ela não quer mostrar para o mundo que ela foi mal sucedida e ela não deu conta. Né? Então, em muitos, a estatística do suicídio, ela é muito abaixo do que é realmente, né? Então, existem muitos atos, né? Assim, muito que passam, né? Como acidentes, que passam como outros tipos de morte e que, na verdade, tinham a intenção de se aventurar em algo perigoso e morrer mesmo, não é? Só que o que se pretende, que nem a gente estava falando com a morte do corpo físico, né? É acabar com os problemas que causam a dor de existir. Mas o que é a gente existir? Para que a gente está na vida? Se não para que a gente vá se transformando, vá aprendendo a lidar com os desafios, vá aprendendo, vá se modificando, vá amadurecendo emocionalmente. Esse é o motivo da gente estar aqui, da gente nascer, crescer, envelhecer e morrer e renascer de novo, né? É um ciclo. Quando eu tinha 15 anos de idade, né, eu pensava de uma forma muito diferente sobre alguns temas aí da minha vida. Conforme assim eu fui vivenciando esses temas, eu fui passando por
por experiências repetidas, eu fui amadurecendo, aprendendo algumas coisas, né, não só com estudo, mas com a vivência diária mesmo. Eu fui dando novos significados, valorizando algumas coisinhas que eu não valorizava e deixando de dar um valor tão intenso para outras que não eram, né, assim importantes, né? Eu tinha essa visão de mundo, né, numa cabeça de 15 anos e ela foi modificando. Hoje, o mesmo desafio, o mesmo tema da minha vida, né? Eu encaro diferente. Eu tenho uma outra perspectiva. Então, o que que morreu? Precisou morrer alguma coisa em mim? Sim, precisou morrer alguma coisa em mim. Morreu um psiquismo imaturo, de 15 anos de idade, de adolescente, para nascer um psiquismo um pouquinho melhor. E há de nascer, né, morrer este e nascer um melhor, porque é assim o progresso. Não é? Então é preciso que haja realmente uma morte dentro de cada um de nós. Mas é uma morte uma morte de um psiquismo antigo para nascer um psiquismo novo, melhorado. O que se confunde é a morte desse psiquismo com a morte do corpo. Isso não vai resolver os problemas. Porque você passou para o lado de lá, os problemas vão com você. O corpo não vai, mas os problemas vão. E a culpa, a sensação do dever não cumprido, né? Tudo isso vai junto. Então, na nossa tempestade diária, né? Já que nós estamos falando, nosso tema é tempestade, né? Nós queremos eliminar os problemas rápido. Nós queremos eliminar sem enfrentar esses problemas. Porque o que é amadurecer um psiquismo? É enfrentar os seus problemas, é você fazer diferente, é você tentar, é você errou, levantar, mudar, se conhecer, se acolher, porque nós somos falíveis, nós temos os nossos vícios morais, porque senão a gente não estaria aqui, a gente estaria, né, em Alcione, sei lá, em qualquer outro planeta. E Nós Júpiter. estamos aqui. Júpiter, né? Lá com Mozart, né? Mas o que a gente faz quando a gente está diante de uma possibilidade de que nós temos que olhar porque alguma coisa está errada com a gente? A gente se defende, a gente nega. A gente não quer olhar que a gente tem traços que não estão bons e que precisam modificar. A gente nega isso na gente, a gente esconde para debaixo do tapete. Eu não sou assim, não. Imagina, é o mundo que está errado, o mundo que não me entende. Eu não sou assim, não é? Imagina quanta injustiça. A gente se vitimiza. Eu não mereço. Ninguém merece sofrer, como diz o Homem de Anjos. Mas a lei é clara. Se houve um erro, há de haver reparação. Não há que haver punição. Há de haver reparação. E a reparação é fazer de novo e fazer direito, até você aprender e não errar mais. Só que nós queremos nos defender, jogar para debaixo do tapete e queremos que as coisas se resolvam sem que a gente faça a nossa etapa, que é de transformação. Então, quando alguém fala para a gente assim, deixa disso, pensa nessas coisas não, distrai tua cabeça, vamos lá para o shopping, vamos fazer as compras, né? O que a pessoa está falando? Ou seja, mascara os teus problemas. Se distrai com coisas que não são importantes e deixa esse problema para lá. Não é isso? Principalmente porque se você está na minha frente, você tem um problema, está pensando em suicídio, talvez eu não saiba lidar com o seu problema porque ele pode ser o meu também. E aí, além de eu não querer escutar o teu, eu não quero refletir que isso pode acontecer comigo. Então é mais fácil a pessoa te levar para fazer compras, né? Para uma viagem, não é isso? Sai de um relacionamento e vai ficando com mais de um monte de pessoas para tentar resolver o problema e não resolve, porque depois, enquanto você está distraído aí, tudo bem, você parece que esquece um pouco, mas depois você volta para as quatro paredes do seu quarto e é você com você mesmo, o problema está lá. Então não dá para mascarar as coisas. É preciso um momento que a gente tenha que dar um passo, né, de fazer a nossa parte. As pessoas parecem que não é, assim, é muito difícil as pessoas entenderem, né,
como está doendo no outro, como pode doer no outro. Veja, por exemplo, uma situação em que a gente perde um ente querido, por exemplo, né? Algumas pessoas vão passar pelo luto, vão sofrer, tá certo? Vão passar aquela etapa que é natural, que é necessária de viver o luto, e vão seguir em frente. Outras vão ficar enlutadas a vida inteira, sofrendo a vida inteira, sem conseguir mais dar um passo, não é? E aí você vai falar o quê para essa pessoa? Tenha fé. Isso E a só pode pessoa ser tem falta de fé. Deus no coração. E o duro é que a Tenha pessoa fé. tem fé, né? Ela Então, tem fé, não é falta da fé. então ela vai falar assim, a pessoa vai falar assim para você tem tudo na vida. Olha ao teu redor, você tem tudo. Por que você está assim? A pessoa pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, ofertar. Ela pode ter um monte de pessoas ao seu lado, mas ela não tem aquela necessidade básica dela que está sendo atendida. Ela não se realiza como pessoa, ela não se sente amparada pela vida, ela não consegue ser feliz, ela não consegue ser quem ela é, não é? E aí, o que acontece, Márcia? Espíritas se matam, católicos se matam, evangélicos, ateus se matam. Não é falta de Deus no coração, que nem você não falou. E não é Não é falta de falta. A conhecimento. religiosidade, não, a religiosidade ela é um fator que protege muito, realmente. A religiosidade dá um bom freio, mas não é falta de Deus no coração. É como está a nossa relação com Ele. Como que está a nossa confiança, a nossa fé, a nossa relação com o Pai? Quantas pessoas, após grandes sofrimentos, assim, perdas muito duras na sua vida, e atualmente a gente está vendo isso muito com a Covid, está levando os nossos entes queridos, as nossas pessoas amadas, sem o direito, Márcia, muitas vezes de uma despedida, de um funeral, que é muito importante para você conseguir passar pelas fases do luto. Fica um vazio tão grande, não Que é? não é, às vezes não é um só, às vezes tem família São que se vários. despediram de 5, 4 e não conseguiu Sim. fazer esse ponto, né? Que é tão importante, essa separação, ela é muito importante, né? E não consegue. Como que vai ser depois a elaboração desse luto, né? Quantas pessoas como que estão passando por sofrimentos tão intensos desses vão conseguir se reerguer e quantas vão passar a vida daqui para frente brigadas e magoadas com Deus e com Jesus? Quantas? Quantas vão conseguir reunir forças, transformar sua dor num auxílio, num apoio para o outro, transformar aquela dor num propósito, dar um novo sentido para a sua vida, tá? Porque isso vai fazer com que elas não vai diminuir a dor vai continuar sendo uma dor muito intensa, mas vai trazer para elas um equilíbrio maior, um suportar, vamos dizer assim, né? Melhor, para manter uma vida com sentido, com propósito. E uma boa parte vai ficar brigada com Deus pro resto da vida. Se perguntando por quê, que a vida não tem mais sentido. Claro, ninguém está julgando isso, é difícil e faz parte de como cada um se coloca perante a vida. Sempre é isso, né? Faz parte de cada um isso. Em setembro de 1994, Mike M., um americano de 17 anos, uma personalidade super carinhosa, adorava mecânica, comprou um Mustang em 1968, né? Que ele mesmo restaurou, reformou, ele pintou de amarelo aquele carro, saiu para passear e provocou um acidente que culminou no seu suicídio. As pessoas que conviviam com o Mike não perceberam os sinais de angústia que ele tinha. Ele era uma pessoa sociável, era uma pessoa aparentemente bem, estava feliz com seu carro. Foi um choque. Aí a família e os amigos no funeral deixaram disponível lá uma cesta enfeitada com um monte de fitas amarelas, que era a cor do Mustang dele, a cor preferida dele, com cartões que tinham a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda. E isso foi tão forte, tão impactante, que esses cartões começaram a circular nas redondezas.
E as pessoas começaram a pedir ajuda. E desde 2003, então, a ONU colocou como 10 de setembro a data oficial da campanha e mês de setembro voltado para a informação acerca do suicídio e de como é importante buscar ajuda, falar, como é importante estar também atento aos sinais, prestar atenção ao outro, né? Então, todos nós, com as nossas características pessoais, com o teor dos nossos problemas, se nós não estivermos vigilantes à intensidade que essas tempestades estão tomando nas nossas vidas, todos nós, qual denominação religiosa você quiser dar, estaremos sujeitos a começar a pensar nessa possibilidade. Começar a pensar pode ser algo, a princípio, angustiante, ruim, perigoso, mas pode começar a se tornar uma possibilidade, uma saída. Precisa buscar ajuda. Nem sempre a gente consegue sozinho. E aí, se conhecer é o fortalecimento que a gente precisa para enfrentar esses desafios. Porque só quem se conhece, quem conhece o seu gênio, quem conhece o seu jeito de enfrentar, de entender as coisas, de responder à vida, pode modificar alguma coisa, pode saber lidar consigo mesmo, não é? E não só se conhecer, que é muito importante, mas ter paciência. Ter paciência para a tempestade passar, acalmar. Né? A gente precisa saber ter paciência para dar o tempo que precisa para que tudo isso vá se ajeitando. É como se eu fosse plantar uma mangueira a partir do caroço da manga. Tá? Aí eu vou enterrar aquele caroço de manga, e aí se eu não tenho paciência, eu vou ficar lá de 5 em 5 minutos e falar, como é que é? Manga vai nascer? Vai dar fruto? Não vai. Não é assim. Não é? Eu posso até fazer até uma enxertia, tentar acelerar a natureza, mas eu tenho que dar o tempo que aquela árvore precisa para se formar. E esse caroço, ele precisa germinar. Quando germinar, ele precisa quebrar a casca, ele precisa quebrar de dentro para fora, romper aquela estrutura forte que é a casca. Ele precisa enfrentar o solo, a adversidade do solo, do clima, crescer, florescer e aí frutificar. É preciso uma força de dentro para fora, que estava lá numa sementinha. E que essa sementinha todos nós temos. A gente duvida da nossa força. Mas todos nós temos a força dentro de nós. Todos nós podemos fazer quebrar essa casca. Não é? Basta ter a paciência e dar o tempo para as coisas acontecerem. E aí, o Evangelho de Jesus tem tudo que a gente precisa para seguir um caminho sem sofrimento. Mas como que a gente pode seguir o Evangelho de Jesus nos dias atuais? Onde ou a sociedade fanatiza a religiosidade, né? Ou ridiculariza Jesus, não é? Ou é um outro, né? São extremos, não é? E é justamente isso que Sara perguntou para Jesus no livro Jesus no Lar. Ela fala assim, olha, Jesus, a boa nova, o evangelho é maravilhoso, o amor, viver num mundo de paz, de harmonia, de fraternidade, é lindo, eu quero isso para mim, mas convenhamos que está difícil. Eu não consigo. Você precisa me dizer como é que eu faço. Eu quero tudo isso, mas não dá. Eu não consigo perdoar aquela pessoa que tá fazendo bullying comigo, tá me machucando, eu tô pensando em tirar a minha vida porque aquela pessoa tá me incomodando. Aquele problema tá difícil, como é que eu consigo olhar para ela? Você diz, Jesus, que eu preciso olhar para ela, amar, perdoar aquela pessoa que tá fazendo isso comigo. Sara falava assim, eu não consigo perdoar. Eu não consigo me desfazer das minhas coisas, eu sou apegada às coisas que eu tenho. Então, como que eu vou entrar no reino de Deus se precisa fazer tudo isso e eu não estou conseguindo? Não é? Aí Jesus pergunta para Sara, como que você faz? Qual é o principal trabalho da sua casa?
E Sara fala, o principal trabalho é nós criamos cabras. E as cabras, né? Nós tiramos o leite das cabras, nós consumimos esse leite, é para o nosso sustento, e a gente comercializa, a gente vende e a gente consegue, né, viver assim. E aí Jesus pergunta, e como que você faz, Sara, para que o leite da cabra que você tira se mantenha fresco? Não tinha geladeira, né? Sara fala assim, então, bom, para que o leite não estrague rápido, eu preciso, antes de tudo, lavar muito bem o recipiente que eu vou colocar. Porque é lá que, se eu colocar e tiver um resíduo do leite velho, estraga todo o leite na hora. E aí Jesus fala, assim também é todo o meu evangelho, tudo que eu tenho trazido para você. É como esse leite puro. É como uma gota de orvalho que cai límpida do céu. Se ela cair numa flor, ela vai se transformar numa joia, numa pétala de flor com um diamante, de tão bonito que é. Mas se essa mesma gota de orvalho pura cair no chão poeirento, vai virar uma gota de lama. É a mesma gota de orvalho pura. A diferença está em onde ela foi recebida. Então, neste mundo de tanto sofrimento, a gente precisa voltar a se conectar com esse evangelho. E para fazer isso, a gente precisa fazer uma pequena faxina no nosso coração. Dar uma limpadinha. Porque se o nosso coração estiver limpo, apto a receber aqueles ensinamentos, um pouquinho de cada vez vai fazendo um sentido e a gente vai aplicando isso na prática. Mas se a gente estiver com o coração entulhado de coisa, cheio de sujeira, se a gente não tiver nem um pouquinho afim, tudo o que vier de Jesus vai parecer algo assim absolutamente sem sentido, sem nexo. E a gente precisa desse rumo novo para a nossa vida. A gente precisa dessa diretriz, porque é só assim que o mundo entra realmente no amor, na paz e na regeneração. Mas a gente precisa acolher o evangelho. A gente precisa colocar isso. Isso fortalece a gente. Isso traz para nós a calma necessária, a paciência, as formas de agir adequadas. Né? Precisa voltar a nossa mentalidade para os verdadeiros valores que a vida traz. Não são esses valores que estão aí no Instagram, são os valores espirituais que a gente tem, os valores morais. E isso daí, cada vez mais com a regeneração chegando, né, vai ficar muito evidente. Né? As pessoas mascaradas de bonzinho, logo vaza um áudio que a pessoa está falando umas barbaridades, né? A pessoa faz umas coisas absurdas, tá certo? Cai a máscara assim, ó, puf, na hora. Não é? Então, quais são, a reflexão para hoje é, quais são os valores que nós estamos buscando para a nossa vida? Onde nós estamos depositando a razão da nossa felicidade? Como eu estou olhando para mim, me conhecendo? O que eu estou levando em consideração? A aparência, o ter ou aquilo que eu sou em essência? Eu estou sendo gentil comigo mesmo? Sendo gentil com a minha dificuldade? É preciso a calma, é preciso o evangelho, é preciso a paciência para a gente poder se centrar, se fortalecer e dar novos significados para os sofrimentos que aparecem na nossa vida. Fazer do limão a limonada, né? Fazer de uma grande dificuldade na nossa vida um propósito para a gente melhorar. Tá? Isso não é fácil, é trabalhoso, é persistência, não é? E todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem essa semente dentro. Basta colocar para germinar e deixá-la crescer. Né? É isso, Dri. Muito bom. Se pudesse ficar um tempão, mas nosso tempo já está terminando. Teve uma pessoa que colocou aqui, Dri, para falar sobre suicídio involuntário.
Dri, eu te convido para a gente depois, um outro dia, a gente fazer uma live sobre suicídio involuntário, né? Para explicar como que é, porque o nosso tempo agora já está encerrando, mas é um Certo. tema que tem muito para conversar, né? Então, eu acho que uma frase que Tem muito ficaria a ver com alto amor. Com alto amor. com alto amor sempre. Porque quem se suicida involuntariamente não quer. Às vezes é inconsciente. A pessoa nem sabe que ela não faz isso porque ela quer. Mas é Uhum, alto amor. E por é. isso que é bom ser gentil com a gente mesmo. Eu acho que uma frase que a gente poderia deixar para refletir, espera um pouquinho mais. Às vezes, esperar um pouquinho mais pode fazer a diferença, né? Eu acho que seria uma frase para a gente refletir, Depois da tempestade vem a bonança. com Depois da certeza. tempestade vem a calmaria. E aí, depois disso, é hora de acertar, limpar, organizar e mudar, fazer de novo. Recomeçar, Recomeçar. sempre. A vida é feita de recomeços. Sempre. Dri, vou encerrar, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Vou fazer as vibrações. Se tiver a garrafinha de água aí, deixa separado, como a gente fala sempre, a água fluidificada fortalece nosso corpo, nossa mente, consegue deixar a gente um pouquinho mais calmo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar depois mais um pouquinho, tiver alguma sugestão, depois manda um comentário para a gente quando o vídeo estiver lá no feed, que a gente conversa, a gente cria um outro bate-papo aqui, né, Dri? A Dri é uma amiga linda do coração que faz parte da AME, que é a Associação Médico Espírita aqui de Cotia, então a gente sempre está pertinho, então a gente pode voltar mais vezes para falar sobre esse tema. Então vamos fazer a nossa prece então? Agradecemos a Deus, aos amigos espirituais que estiveram conosco hoje, agradecemos por todos os aprendizados, que nós possamos ser sempre gratos pela nossa vida, pelos momentos felizes, pelos desafiantes, gratos por todos os aprendizados, pelas pessoas que fazem parte da nossa caminhada, que possamos ser gratos a Deus por cada oportunidade de aprendizado, que possamos ser sempre gratos pela nossa vida e que possamos levar todo esse amor que nós recebemos a todo esse planeta. Que todas as pessoas possam sentir também esse amor. Pai, que nunca esqueçamos do teu amor, que sempre possamos fortalecer a nossa fé e olharmos para dentro de nós e ver que dentro de nós sempre vai existir uma centelha divina que está ali, pedindo para florescer, pedindo para brilhar, que nós possamos, em todos os momentos, lembrar que nunca estamos sozinhos. Pai, que esse amor possa envolver também essa água, que ela sirva de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E que esse amor possa envolver todos aqueles que nós amamos. Que todos possam sentir essa paz que estamos sentindo agora. E tenhamos fé, força e esperança para continuar a nossa jornada aqui na Terra sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Dri, obrigada! Eu que Obrigada. agradeço. É sempre Obrigada a muito todos bom que estar com ficaram você. conosco aqui hoje, né, Dri? Isso. Que Deus abençoe a todos. Muita paz no coração, muita fé, muita esperança. Vai passar. Vai passar. Tudo passa. E vai passar essa também. Acredite sempre. Acredite em você também, porque Deus acredita em cada um de nós, né, Dri? Senão a gente não estaria aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.